21h08. Rádio Brasil, conectando você aos ancestrais. Uma boa noite a todos os ouvintes que tiveram a paciência de esperar até agora. Meu nome é Fadaió, hoje o programa é cotidiano. O programa toda segunda-feira, às 21h. Eu peço desculpa a vocês, primeiramente, por eu estar gripado, ok? E podem acontecer algumas falhas aqui durante o nosso programa. Como agora. E agradecer primeiramente aos ouvintes aqui, a Josélia Rio de Janeiro, Quetine Rio de Janeiro, a Gilmara lá que é de Amazonas, o Jorge de Porto Alegre falando Boroboê, hoje eu estou de férias da faculdade, hoje eu vou escutar a rádio. Muito obrigado também ao Jorge, que é de Porto Alegre. Quem mais aqui? Tem mais ouvintes escutando aqui por fora. Aqui dentro da radiofabrasil.com.br está o Reginaldo Rio de Janeiro também. Sempre Rio de Janeiro em peso. Muito obrigado pela participação de vocês. Estou esperando aqui o Dr. Eduardo Guarani. Se vocês me entendem, é mais ou menos isso que a gente quer falar. Ó, doutor, já estamos ao vivo aqui para todo o Brasil, tá? Oi, boa noite. Bom, desculpa o pequeno atraso aí, a hora passou um pouco mais rápido do que eu consegui me dar conta. Eu já estou dando uma entrada na questão sobre drogas, né? Que a gente deixou esse tema para essa semana já, né? Sim, que na verdade a gente já tinha conversado bastante sobre isso, né? Sim. Dá uma palhinha, por gentileza, doutor? Dá uma boa noite para todo mundo, que o pessoal estava esperando já. Sim, então, pessoal, desculpa o atraso, eu realmente copiei aqui no horário, a hora que eu vi as mensagens aqui no WhatsApp, né, que vi o horário, eu assustei até, então boa noite a todos. Vamos falar sobre o tema polêmico. Na verdade, eu e o Daió já tivemos uma conversa que era para ter ido ao ar há 2 semanas atrás sobre esse tema e não foi bem legal. Vamos ver se hoje a gente consegue resgatar um pouquinho daquilo que a gente falou, né? Que foi bem interessante. Sim. Eu já dei a entrada aqui falando que sobre o tipo de droga que a gente vai poder falar e qual é o tipo de droga que o Estado realmente pode oferecer às pessoas, para que tipo de uso que pode ser oferecido, que é a questão mais complicada que tem. Sim, uma questão bastante polêmica, na verdade, né? Diferenciar até que ponto o uso é saudável ou não, e mais, né, nesse caso, até que ponto o uso pode trazer benefícios à saúde, e não estou nem falando da questão de não trazer malefícios, mas de trazer benefícios, né? O pessoal pode ver aí depois na radiofabrasil.com.br, nas notícias, eu coloquei lá um tema sobre drogas. Lá, a empresa quer fazer primeiro remédio brasileiro. Vamos ver, deixa eu clicar aqui certinho, né? Pra ficar tranquilo. Empresa brasileira quer fazer primeiro remédio brasileiro. Gabriel Alves de São Paulo, tá? Ele é do ramo farmacêutico, decidiu produzir o primeiro medicamento brasileiro à base de maconha. A ideia é fazer um extrato fitoterápico que trate casos de epilepsia, nos quais os outros remédios não funcionam. O anúncio da iniciativa será feito nesta terça, 28, na verdade já foi, no 16º Congresso Anual da Sociedade Internacional de Pesquisa de Canabinoides. É isso que fala? Isso, canabinoides. Na Polônia. São derivados da maconha, né? Ou do canabinol. Qual substância ativa, ou uma delas da maconha. O startup Entourage Phytolab busca desenvolver um medicamento fitoterápico à base de maconha desde que foi fundada em 2015. A previsão dela é que a droga seja lançada em 2018. A vantagem de um medicamento brasileiro desenvolvido e testado no país seria a segurança e a garantia de um fornecimento para quem necessita da droga, que não precisaria mais depender, como ocorre hoje, de autorizações para importá-la.
Aí eu coloquei o link das maiores informações. E na verdade, só para o doutor entender, o ouvinte entender o que eu quero falar sobre drugs. Também em inglês quer dizer droga, mas os drugs, os remédios. Sim, as drogas lícitas, né? As drogas de prescrição, de tratamento, né? Que não tem esse nome à toa. Aliás, é importante esclarecer isso, né? Inclusive, vale a pena, se quiser estender essa discussão, como você colocou aí, né, do fitoterápico que ele quer fazer com a maconha, estender essa discussão às medicações fitoterápicas ou tidas como naturais. Acho que é interessante avançar um pouco para isso, porque isso costuma dar muita confusão e muita falta de entendimento e várias outras questões aí que eu acho legal trazer à tona. Só para explicar na versão do IFA, a princípio, a maconha é utilizada por IFA como medicina em um dos versos de Urubê, primeiro Odu, né, na ordem de Orumilá, que é para trazer vida longa à pessoa, para a pessoa não ter doença. E é utilizado, uma das partes da medicina, tá? Eu digo para as pessoas não tentem fazer isso em casa, se não souber fazer. E das ervas, chama Eweibo, IGBO, é o nome da maconha em Yorubá, utilizado para vida longa. Na nossa conversa não gravada, eu falei que eu precisava usar essa folha, né? Todos nós, né? Mas aí depende do Odu, né? Tô numa brincadeira aqui contigo. Tá certo. Um amigo meu também veio falar pra mim, mas aí Fandaió, é proibido usar droga? Olha, aí eu falei pra ele, olha, é proibido muita coisa. Mas o que faz disso sobre a maconha? Aí eu expliquei sobre isso pra ele. Mas é proibido? Aí eu falei pra ele do verso Tuabará, que tudo em excesso faz mal. Tudo que sai do seu ritmo, do seu organismo, sexo demais, bebida demais, droga demais, fumo demais. Demais, sal demais, exercício demais. Eu tava lendo um tema aqui pra falar um pouco de maconha, mas por que os grandes mestres da física, da filosofia, quando eram mais jovens, tudo que eles estudavam no dia, eles esqueciam no outro. Você já viu isso? Não, olha que você viu isso. Esse como é que chama aquele da física quântica, meu Deus do céu, ou que fez a bomba atômica? Einstein estudava, eu vou dar um exemplo do Einstein. Einstein, ele tinha uma síndrome, não lembro qual é. Ele estudava hoje e esquecia amanhã. Pra pular um pouquinho o esquema mais um pouquinho ainda, o Messi, ele tem índice de síndrome de Down. Então, o Messi é controverso, né? Algumas pessoas dizem que ele tem um grau de autismo, né? Síndrome de Asperger. Algumas pessoas dizem, não sei, né? Foi comprovado. É comprovado. Bom, eu não tenho aqui a fonte, mas eu vou procurar ainda. Então, todos esses Sócrates, Einstein, todos esses tinham problema de memória, memorização. Não falando da droga, eles não usavam droga, não sei dizer. Né? A gente falou do Freud, que a gente vai falar, não pode esquecer do Freud, hein? Temos que lembrar dele. Todos eles, né? O Aldous Huxley, agora, hoje eu lembrei o nome, aquele dia eu não tinha lembrado. Então, eles estudavam tanto, que no outro dia eles esqueciam o que eles tinham feito anteriormente. Eles não lembravam de tudo. Aí foi feito um teste de paciência, trabalhar a memória para que não fosse esquecido. É porque muito teimosos, muito afobados, como a maioria do ser humano né? Mas falando da maconha, existem muitas pessoas no Brasil que necessitam, mas para uso medicinal. Não para... E não é essa maconha como tem merda de vaca no meio, essas coisas não, entendeu? Orégano, não é não, é uma maconha tratada. Entendeu? O que o doutor pode falar sobre isso? Sobre o que você quer que... Vamos começar por onde hoje? Fitoterapia.
Esse tratamento de epilepsia, você conhece esse tratamento? Então, vamos voltar um pouco. Vamos começar, então, falando das drogas lícitas, né? Medicamento, no caso, né? Porque álcool e cigarro são drogas lícitas, né? No caso, drogas recreativas. Por que se chama droga, né? Não é à toa. Por que as pessoas não saem dando remédio para todo mundo? Como o pessoal brinca, vamos colocar fluoxetina na água, porque vai ser bom para todo mundo. Não, na verdade não. Né? Tem uma série de estudos mostrando que, para todas as drogas, antihipertensivos, anticonvulsivantes, antidepressivos, antibióticos, eu só estou falando de anti, né? Coincidentemente, mas tem as drogas que não são anti. Tá. Eles avaliam que aquele remédio, aquela substância, para um determinado grupo de pessoas que tem algumas características, por exemplo, para os antihipertensivos, pressão alta, para os antidepressivos, depressão, para aquele grupo de pessoas, a quantidade de efeitos deletérios que aquela substância tem, porque todo remédio tem efeitos deletérios, que são os chamados efeitos colaterais, compensa em relação aos benefícios que a pessoa tem. Ou seja, a pessoa que está deprimida, eu vou falar da minha área, ela tem muito mais prejuízo ficando deprimida do que tomando remédio. E os efeitos benéficos que ela tem da substância como antidepressiva superam os efeitos colaterais possíveis que ela pode ter. Então, por isso, se justifica o uso. Tanto que populações específicas, essas coisas podem mudar. Um antidepressivo pode ser melhor para um determinado tipo de depressão do que para outro. Por exemplo, se a pessoa é idosa, você vai avaliar de uma outra forma. Se é uma gestante, você tem que levar em consideração o risco para o feto, né, que está ali dentro da barriga da mulher. Então, isso muda muito. Então, não é à toa que tem os médicos, os estudos para avaliar quem pode se beneficiar ou não de determinado remédio, né? Coisa bem mais complexa. Aí eu vou estender a discussão para os chamados remédios chamados naturais, né? É uma coisa que eu costumo questionar muito as pessoas, porque eu tenho uma formação em acupuntura, em fitoterapia, que isso eu estudei de fato, e conheço algumas outras áreas da medicina complementar também, né? O pessoal costuma falar, toma um fitoterápico, toma lá, não sei o que lá. Isso está errado, né? Isso está muito errado. As pessoas têm o fitoterápico ou remédios parecidos, né, tidos como naturais, como que eles só vão fazer o bem, que eles não vão fazer o mal. Isso é mentira. Eles têm efeitos colaterais? Sim. Assim como as outras medicações. Aliás, muitas das medicações convencionais aí vendidas em farmácia, né, prescritas por médicos, elas derivam de fitoterápicos, né, de plantas ou de origem animal também, né? Sim. Então tem que ter mais cautela nisso, né? O problema é que não tem tantos estudos, né, falando desse tipo de medicação, então não se conhece tanto e não tem muitos médicos praticando. E agora vou estender a discussão para as drogas ilícitas, né? Fitoterápico é só falar comigo que a gente faz um belo de um esquema legal aí. Não é? Fundo conhecedor das plantas aí, das Euê. Minhas aulas de Urubá precisam. Sem problemas. Dá. Na verdade, eu conheço médicos que não aceitam isso. Não aceitam o quê? Não aceitam esses remédios nossos. A maioria, porque eles não conhecem. Hoje tem muitos estudos falando de muitas plantas, de muitos fitoterápicos, livros até, bem bons, com bastante referências, né? Consulta bastante obras, né? Pesquisas mesmo e tudo mais. O problema é que os médicos, como eles não recebem esse conteúdo durante a formação médica, eles tendem a ignorar ou não ver com maus olhos. Uma coisa que eles desconhecem, na verdade, que eles nem poderiam falar bem nem mal, né? A real é essa. E aí, estendendo para as drogas ilícitas, né? Maconha, cocaína,
LSD e tantas outras que a gente tem hoje no mercado, eu vejo vários problemas, na verdade, muitos deles decorrentes delas serem ilegais, né? Isso a gente já falou. Por exemplo, não dá para fazer estudos. As pessoas que fizeram estudos fizeram na época que elas eram permitidas, que não se conhecia, né? E daí veio a regulamentação proibindo, né, em vários países por diferentes motivos. Mesmo Freud, né, que a gente falou, era muito comum, né? O Aldous Huxley, ele escreveu o livro As Portas da Percepção, baseado nas experiências dele com drogas, né? Se não me engano, foi o LSD, o ácido lisérgico. Há relatos que o Freud, esses primeiros pesquisadores, usavam nos clientes deles, porque era permitido, né? As pessoas eram muito novos, não tinha regulamentação na época. Tem até um relato que diz que a expectativa do Pablo Escobar era que um dia as drogas fossem liberadas e ele fosse anistiado e pudesse ficar com toda a grana que ele tinha decorrente do comércio de drogas ilícitas. E que a origem do dinheiro dos Kennedy é essa, só que com álcool na época da lei seca, dizem. Né? Então a expectativa dele é que acontecesse o mesmo com ele. Acho que ele se deu um pouco pior que a família Kennedy. Sim. Então, voltando. Qual que é o ponto? Os caras proibiram porque eles perceberam que começou a ter muito prejuízo, mas sem estudar direito essas substâncias e ver o que potencial benéfico elas teriam. Isso gerou uma série de coisas. Primeiro, um enriquecimento de muita gente, a prisão de outras tantas e o prejuízo para outros tantos, né? Outros indivíduos e sociedades. E como eu falei da outra vez, qual o problema quando não se tem uma regulamentação sobre algo, quando simplesmente se proíbe? Aquilo vai continuar sendo produzido como o álcool era produzido na época da lei seca nos Estados Unidos, só que sem nenhuma regulamentação, nenhuma fiscalização. O tudo ou nada acaba sendo muito ruim, na minha opinião. Por exemplo, se as drogas fossem permitidas, assim como o álcool e o tabaco estão permitidos hoje, quantos programas de controle não se tem, de qualidade e de verificação de substâncias? Quantas bebidas a gente não lembra que foram proibidas porque tinha chumbo, porque Sim. a produção não era adequada, ou o álcool que estava ali não era o álcool etílico, né, permitido para ingestão, cigarros também. Então o usuário acaba sendo o maior prejudicado, porque essas substâncias vão continuar sendo produzidas e vendidas até porque elas geram muito dinheiro, né, e sem nenhuma regulamentação, como acontece com as drogas lícitas, os fitoterápicos e outras medicações como essas, né? Então traz muito prejuízo, né? As campanhas de prevenção para o álcool e para o cigarro, o dinheiro advém do imposto que recai sobre eles, que está cada vez maior, né? Então, quer dizer, a discussão de ser permitido ou não é muito mais ampla, na minha opinião, né? E só para dar uma correção, hoje eu não sei, né, falando da legislação, você falou, droga é permitida, é proibida e tal, eu não sei se o uso, não me lembro como que está na lei hoje, mas está cada vez mais caminhando para o uso ser descriminalizado, ou seja, usar não é crime, o que é crime é comercializar, né? Isso é um passo importante. Aí a gente cairia numa outra discussão também, que é por que as pessoas usam, como as pessoas usam, né? Que é o que eu acho que vale a pena. Inclusive para o álcool, para o cigarro e para o açúcar, para o café, para o chocolate, para a gordura e para várias coisas que a gente falou. Sim. Na questão da bebida, é uma situação muito complicada. Eu estou tentando lembrar aqui se foi Abraham Lincoln que falou que essa é a história dele, que é ele que fumava bastante. Aí ele viu um parente dele que não fumava, não tava, pô, para de fumar aí, você é maluco, meu, não sei o que. E essa pessoa morreu muito cedo, morreu com 30 e poucos anos de idade, e o Abraham Lincoln ficou vivo fumando, enchendo a cara de cigarro, entendeu? Enchendo o pulmão dele de fumaça. E aí as pessoas vão falar, mas é proibido, mas não tô nem aí. O maior problema hoje na sociedade, você pode ver que
É muito difícil ver alguém que fala, eu tomo água todo dia, 2 litros de água por dia. Eu tomo suco natural todo dia de manhã. Mas você vê a mesma pessoa que não faz isso indo pro médico toda hora. Isso. Pegando fila. Você vê que onde os lugares onde tem mais filas? McDonald's, Burger King, né? McDonald's, Burger King e as farmácias. Sim, mas eu nem vou falar do supermercado. Supermercado é normal. Mas você pode ver farmácia. Ninguém, não é todo mundo que vai no banco. Hoje, por causa da internet também ajuda. Mas você vê, é triste. Você vê fazer fila nas farmácias. E quantas pessoas estão doentes? Eu fui no hospital hoje fazer uma visita. Olha quantas pessoas estão doentes. Pessoas novas. E muito doentes. Aí o pessoal fala, né? Mas a medicina trouxe muito avanço. Sim, trouxe, não vou nem discutir isso. Mas em que sentido, né? Você vê as pessoas vivendo mais, mas com que qualidade? As pessoas estão adoecendo menos? Não, na verdade não. A Globo está colocando toda hora, desculpa te cortar. Oi? A Globo está colocando toda hora, não só a Globo, outros canais meios televisivos aí, falando que o Brasil está ficando mais velho. Sim. Mas não esquece que está ficando mais doente. O mundo, né? Acho que, e um pouco esse talvez seja um viés que a nossa medicina, né, ocidental teve durante muito tempo. Ela trabalhou muito no tratamento das doenças, não vou nem falar cura, né? No tratamento, e muito pouco na prevenção, no como a pessoa faria para evitar adoecer, ou para adoecer mais tarde, ou menos, numa menor intensidade, né? A coisa foi lá para frente, uma vez que a doença já estava instalada. Depois de um tempo começou a se trabalhar como que a pessoa melhoraria a qualidade de vida dela, diminuindo a dose da medicação, a intensidade da doença, com outras coisas que não são remédio. E hoje começa a se ter um entendimento, né, na minha opinião, pelos custos que essa medicina de tratamento apenas gera, para a prevenção, né? Os próprios convênios estão olhando isso de uma outra forma, até porque eles que pagam a conta, né? E fica muito caro, né, tratar, né? Toda a medicina se baseia num sistema muito caro, de exames, de remédios, toda uma estrutura muito cara, né? E o pessoal fala, mas o SUS está falido. Sim, não tem como. Os convênios estão falidos. Sim, também não tem como. Os hospitais particulares também, sim, também estarão, porque é um sistema muito caro, muito caro. Alguém tem que tirar dinheiro de algum lugar, né? Não é? Na verdade, tudo isso é um jogo de interesse do Estado com tudo, né? Eu sou muito liberal. Eu vejo muitas pessoas dizerem, mas eu sou liberal de esquerda. Mas a mesma pessoa que fala que é liberal de esquerda fala que o que está acontecendo agora no Brasil é golpe. Então você não é liberal de esquerda, você é esquerda. Porque os esquerdistas falam golpe. E os de direita? Os de direita são coxinha. Os de direita são coxinha. Aí eu que falo que não é golpe, eu sou coxinha. Na verdade, coxinha é muito gostoso comer, mas não com excesso, faz mal. Sim, é interessante eu lembrar agora, quando você tá com muita fome, e você vai... Eu não vou nem falar do Roets, né? Porque eu não recebo nada de volta. Então você vai num lugar... na rodovia, que você sabe onde é aqui em São José, aqui na Cavalho Pinto, que chama o Frango, né, lá, né? Sim. Aí você tá com muita fome e você vê aquela coxinha lá, né, toda bem equipada, né, parece que tá crocante. Você fala, vou comer uma. Aí você come uma. E você tá com fome ainda, porque não saciou. Só que eu não sei o que é uma parte do cérebro que diz... se você comer duas, vai fazer bem a você. Só que quando você come, não é o mesmo gosto da primeira. Você tá entendendo o que eu tô falando? Então, acabou de vir aqui uma pergunta que vai nessa linha. Não sei se você chegou aqui. Não, tô vendo não, mas é bom falar aí. Eu não sei quem que perguntou, porque eu não tenho identificado aqui. Ketine do Rio de Janeiro. Ketine. Boa noite, Ketine. Por que algumas pessoas se viciam e outras não? Vai direto nisso que você está falando, é bem isso mesmo, né? Inclusive, você acabou de descrever
o mecanismo que é muito usado para viciar a pessoa, principalmente cocaína, né? O crack também, que é dar a primeira dose, a pessoa tem aquela coisa e vai atrás de novo daquela sensação. Lógico que a segunda não é igual à primeira, a terceira não é igual à segunda, e vai caindo e a pessoa vai usando cada vez mais para retomar aquela primeira sensação. Usando doses maiores ou drogas mais puras, e vai se enterrando, gastando todo o dinheiro que tem e que não tem. Eu sempre falo muito isso, né? Na minha opinião, né? Não só na minha, lógico, o que diferencia as pessoas que se viciam ou não, eu realmente acho que é possível ter um uso recreacional saudável, uma relação saudável com qualquer droga que seja, talvez menos o crack, a cocaína um pouco menos, tem drogas mais tranquilas como a maconha, o álcool e o cigarro, por exemplo. Tem uma chamada crocodilo. Essa arregaça, desculpa a palavra, mas é isso mesmo. Tem uma chama crocodilo. Eu não conheço. Essa eu vi uma foto de uma pessoa que perde os olhos até. Vai secando todo o corpo dela. Nossa. E não morre. E a questão, para mim, está na relação que a pessoa estabelece com a droga, seja com o que for, né? Pode ser com açúcar, com sal, com a gordura, com a atividade física, um monte de coisas, com as relações, né? Aonde isso entra? O perfil da pessoa que vai criar uma relação de dependência com a droga, um uso abusivo, ou vai se viciar, tem que ver aonde aquela substância está entrando para tapar que buraco, para preencher que vazio. Né? Se a pessoa está muito infeliz com a vida, e a gente vive num mundo de pessoas infelizes porque está difícil, né? Uma sensação de felicidade, não vou nem discutir o conceito de felicidade, porque aí é um outro programa, né? Podemos pensar nisso, né? Sim. Falar só disso. A pessoa está buscando o que na droga? Né? Ela está buscando uma solução para os problemas dela, um preenchimento de uma carência, de um vazio. Isso serve para qualquer coisa, hein, gente? Para açúcar, para sal, para relação, para dinheiro, para sexo e para drogas, incluindo álcool e cigarro, hein? Se a pessoa busca um outro preenchimento, um outro conteúdo que ela não está obtendo em lugar nenhum, grande chance dela estabelecer uma relação de dependência, né? Sim. Não conseguir se livrar daquilo e se afundar cada vez mais, porque a droga, né, se a pessoa não tem coisas e está buscando nela, ela vai ter menos coisa ainda, vai se ligar mais ainda na droga de uma forma mais forte. Em resumo, bem rápido, para ser um pouco simples, até superficial no assunto, isso é um pouco que diferencia. Aí fala, mas tem muita gente se viciando. Pois é, isso para mim é um reflexo de como está a nossa sociedade, a vida humana, né? A vida que o ser humano criou para ele mesmo. Doutor, né? Diga. Tem polêmica aqui, doutor. Vamos lá. Vou colocar a musiquinha aqui agora. Vamos lá, pessoal. Tem uma polêmica agora, vocês vão gostar bastante. Polêmica do dia. Como muita gente gosta, né? Gosta de ver essa parte. Adolf Hitler. Conhece ele? Esse é famoso. É famoso. Adolf Hitler era hipocondríaco e viciado em drogas, diz estudo. Estados Unidos. Um estudo realizado pela Inteligência Militar dos Estados Unidos revelou nessa segunda-feira, que já foi faz tempo, que o ditador... Ah, sacanagem falar ditador, viu? Sacanagem, meu. Tô aberto a opinião ali. Que o Adolf Hitler era usuário regular da droga conhecida como metanfetamina cristal. Ah, metanfetamina, tá. Uma das substâncias ilegais mais viciantes do mundo. Segundo informações do jornal Daily Mail, não sei como é que fala essa parte. O estudo de 47 páginas ainda revela que Hitler era hipocondríaco e tomava regularmente 74 medicamentos diferentes. Olha a bomba. O que você acha disso aí, doutor? Não me surpreende em nada, não sei se é verdade ou não, teria que ir atrás da fonte. É difícil dizer que é de alguém que já morreu que está no passado, né? Bom, não sei que fontes usaram.
Foi após o seriado de TV Breaking Bad. Mas é sabido que o Hitler tinha vários problemas. Bom, isso não precisa pensar muito para saber, né? Mas há quem diga que ele tinha uma limitação intelectual grande, importantíssima, né? O que se chama de oligofrênico, né? Ele tinha uma inteligência abaixo da média. Repete de novo? Ele tinha uma inteligência abaixo da média, há quem diga isso. Tá. Agora eu vou dar uma outra polêmica. Outra polêmica, pessoal. Essa aqui é de lascar, viu? Veja bem. Atendente de telemarketing, a técnica do Banco Central. É uma nova pílula que dá inteligência às pessoas. Já ouviu falar disso, doutor? Qual que é o nome? Vamos ver aqui. Ana Cristina já não tinha mais esperança de mudar de vida, nem mesmo seus familiares acreditavam que isso seria possível. Ana nunca foi uma mulher que se descasse por sua inteligência. E subitamente conseguiu passar em terceiro lugar em um dos concursos mais concorridos do Brasil. Ela fez o concurso do técnica do Banco Central. Quer dizer, ela não estudava. Chama-se Memory Plus, ou Memory Mais. Então, eu ouvi falar de algo nesse sentido outro dia. Chama-se a Fórmula do Sucesso. Bom, a própria metanfetamina, né, é um estimulante, né? Tem até um filme, como é que é o nome do filme? A gente chegou a falar nesse filme da outra vez. O rapaz começa a usar uma substância e ele fica com um raciocínio muito mais rápido, muito mais acelerado, muito mais inteligente, né? Isso está sendo uma discussão muito grande, que é o doping, né, intelectual, vamos dizer assim. Sim. Bom, nos Estados Unidos tem uma epidemia de uso de estimulantes para fazer provas e concursos e tudo mais, né? Isso está vindo um pouco aqui para o Brasil e vai nessa linha. Né, tem um nome disso. Eu esqueci o nome desse tipo, dessa classe de drogas que está surgindo agora, que se propõe a aumentar a inteligência, aumentar a capacidade cerebral. Eu utilizo o chamado Isoie. É uma medicina de Fá para ter memória boa. E um que eu estou usando agora, rapaz do céu. Deve funcionar muito bem, porque a sua memória é algo... Você me viu trabalhando, você já viu como é que é, né? Mas assim, esse que eu estou usando agora foi passado por uma pessoa dentro da religião mesmo. E é muito bom. É simples demais, mas é muito bom. E é interessante voltar um pouquinho lá do assunto, você falando sobre remédios que pode ser usado ou não, que é muito perigoso. A mesma coisa se trata na nossa cultura, na religião, e falando de Ori, né? Um pouquinho de Ori. Não é tudo que, por exemplo, não é essa medicina que eu estou usando para memória, que eu estou usando agora, que você, nesse momento, você vai poder usar. Isso. A mesma situação. Você pode usar um dia, mas vai ser bom para você agora. Isso é outra coisa que eu friso muito, né? O pessoal, né, tem essa tendência, principalmente dentro da medicina complementar, a homeopatia é pródiga disso, né? É um sistema todo complexo, eu nunca estudei a fundo, mas é um sistema todo complexo de entendimento do indivíduo. Essa substância vai fazer bem para este indivíduo. Este indivíduo nesse momento está com problema de memória. Mas outras tantas características, 10, 20, 30 outras características dele, compõem uma síndrome para qual determinado remédio é bom. E aquele remédio, dentro dessa síndrome, melhora a memória, que é consequência de um outro problema. Então esse remédio é bom para a memória? Não. Certo. Isso seria o uso alopático, né, que é da medicina ocidental, e o medicamento homeopático, ou seja, um uso errado. Isso serve para fitoterapia ocidental, chinesa, e é como, aquela pessoa estava triste, ela tomou fluoxetina, eu vou tomar também, vou melhorar. Não. Não é assim que funciona. É a mesma coisa que você está falando, as questões são individualizadas. Você falou aí agora, né, dessas substâncias para melhorar a memória. Isso aí. Eu fico pensando, eu tô falando tá. Como é que chama? Memory Plus.
Isso, Memory Plus. Ah, meu, isso aí tá bom, tá vendo? Eu já fechei a página aqui, já lembrei. Eu preciso tomar esse negócio. Tô brincando. Você já tinha me falado que a memória é um problema e eu sempre soube que era, né? Eu não gosto de ir por esse caminho, eu gosto de guardar as coisas de uma outra forma. Meu caminho, paciência. Eu gosto de guardar escrito, né? Eu entendo como é que é, eu entendo. Assim, por que as pessoas precisam de uma capacidade cerebral maior, né? Hoje. É fato que o ser humano não consegue explorar a potência cerebral dele, né? Há quem diga que explora 10% e tal. Não, pera aí, doutor, pera aí, segura aí. Segura aí. A gente vai dar uma rápida pausa. Você já tá mudando de assunto, doutor. Não, pior que não. Não, eu vou parar até de gravar.